Fala, galera, para você que está acompanhando aí mais um episódio do Resenha Aberta Podcast. Hoje a gente vai fazer um bate-papo com a Alessandra Prado, com a Rosilda Campos, eu e você que está aí ouvindo ou assistindo, beleza? O assunto de hoje é quem é você na sua história. Então a gente vai fazer aqui um bate-papo mesmo, alguns insights aí para que você possa usufruir depois e transformar isso em um determinado aprendizado para você mesmo. Antes da gente começar, se você acha que esses vídeos aí têm ajudado você, deixa seu like lá e se inscreve no canal, beleza? Boa noite, Rosilda. Boa noite, Paulo, e boa tarde, bom dia, né, para quem vai nos ver novamente depois, né, daqui a alguns dias, você está aí acompanhando, né, esse bate-papo. É um prazer novamente estar aqui com vocês e hoje com a Alessandra, né, muito feliz em reencontrá-la por aqui, né. Então, assim, muito agradecida mesmo. Achei super bacana, né, esse tema, quem é você na sua história, e acho que tem bastante assunto, né? Ah, com certeza. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rosilda. É uma alegria realmente muito grande de poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa história, das coisas que a gente vem buscando trazer para a vida das pessoas, né, agregar valor na vida das pessoas. E então é muita alegria de estar aqui nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã, falando um pouquinho para vocês. Eu sempre falo boa noite para eu não errar, porque como eu gravo à noite, depois eu vou editar, eu já falo boa noite. Mas, na verdade, as pessoas vão assistir no melhor horário para elas. Eu queria agradecer vocês por vocês terem aceitado o convite. O que eu acho de importante nesse tema é que, na verdade, hoje, com todas as dificuldades que a gente tem próximas de nós e aquelas que a gente acompanha nos meios de comunicação, aquilo acaba impactando na vida. Então, se eu começar a viver muito só o trabalho ou muito só o que a mídia me traz, eu acabo perdendo meu foco, eu acabo ficando deslocado na vida. É guerra, é crise, é dificuldade, desemprego, é um monte de coisa. E aí, no meu dia a dia, eu vou ter que trazer isso para dentro de mim, queira ou não, porque eu vou estar vivenciando isso, né? A gente vai estar vivenciando isso inserido no contexto onde a gente estiver. Então, isso vem para dentro de mim, mas nem tudo isso me pertence. Então, quem sou eu nessa história toda? O que realmente eu vou poder absorver disso? O que isso vai me servir? O que isso vai agregar na minha vida? E o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar? A gente vê aí que cresceu o número até de moradores de rua, porque são pessoas que estão perdendo a sua essência e com todas as dificuldades as dificuldades existem para eles, mas para nós todos. E aí, dependendo da formação, a pessoa desiste de si, né? Então, é doloroso para a gente passar e ver aumentar as barraquinhas. A gente pega a estrada todo dia, quem trabalha nas cidades vizinhas, você vê famílias morando na beira da Dutra. Está lá a barraquinha de plástico e o casal, ou só um senhor, ou só uma senhora, naquela situação, né? Então, quem será que são eles na história deles? Será que seria a última saída? Será que a gente não teria uma outra opção? Será que a gente não está absorvendo demais e não planejando, não organizando, não criando uma estratégia? O que vocês acham disso? Muito bacana isso que você falou, né? Traz para uma reflexão assim muito importante, né? Para que nós possamos assim ter um olhar, né? Mas para os lados, né? Vamos dizer assim, não só estarmos assim num foco apenas muitas vezes em nós mesmos, né? No nosso umbigo, né? Vamos dizer assim, né? Porque a gente vê isso nos semáforos, né? Você falando quantas pessoas, né? Apesar de muitas pessoas estão ali
e às vezes por realmente necessidade mesmo, né? E acaba se misturando nesse aglomerado, né? Em São Paulo mesmo, a gente nas cidades maiores a gente pode ver mais isso, né? Que é muito comum, né? E as pessoas acabam optando, né? Por estar nessa condição, né? De vulnerabilidade e por N motivos, né? Muitos por realmente uma necessidade porque perdeu um emprego, outros porque abriram mão dos seus sonhos e se envolveram com questões que envolvem, né, questões emocionais mais pesadas, e aí acabam se envolvendo no alcoolismo, na droga, né, e acabam ficando nas ruas, né, e realmente, assim, quando você para analisar, né, pensar nisso, será que o nosso olhar está voltado para pensar quem é essa pessoa, né? Qual a identidade dele? É um pai de família? É um filho que se perdeu? É um pai que, né, que está aí, que perdeu uma família também devido a questões emocionais, né? Porque perdeu esse rumo, esse foco, né? Na sua história de vida, né? E nós, né? Enquanto protagonistas, né? Porque nós somos protagonistas da nossa história, né? Da nossa construção diária, né? Que é uma construção diária, acho que todos os dias, né? Nós vivenciamos isso nessa pandemia. Todos os dias você ter que acordar e se reinventar, né? Tirar coragem, muitas vezes, porque quantas pessoas se viram, né? Perdidas nessa situação, né? E realmente acabam abrindo mão mesmo do seu eu, da sua identidade enquanto pessoa, né? E se perde mesmo nesse contexto todo que envolve, né? Todas essas dificuldades, né? Que a vida nos impõe, né? Porque isso faz parte da vida, né? As adversidades, elas vêm, né? As dificuldades, todas elas estão aí, né? A maneira como nós lidamos com ela, como nós olhamos, né? Que também envolve outras questões, né? Que eu acho que no decorrer do bate-papo a gente vai estar falando sobre isso também, né? Então, mas é muito bacana, isso faz com que a gente levante esse olhar, né? Para as pessoas que estão ouvindo também, que elas possam, nesse momento também, estar aí olhando à sua volta, né? Aquela pessoa que você, como você disse, passa pelo, né? Você olha lá na beira da Dutra e vê uma família, né? Nas ruas, as pessoas, elas são invisíveis, né? Verdade. Para muitos, né? Porque eu sigo até um canal no YouTube que chama Invisíveis, né? E é isso mesmo, né? Esses moradores de rua, eles têm uma história de vida, né? São pessoas ali que são pais de família, que são filhos, né? É isso. E é interessante comentar sobre isso, porque, no meu ponto de vista, a própria pandemia foi algo assim que deu aquele boom, né? E muitas empresas não estavam preparadas para esse momento também, né? Onde teve esse número exorbitante de pessoas que acabaram perdendo o seu emprego. Mas uma das coisas que me faz assim questionar, me faz pensar, às vezes são pessoas, outras vezes são famílias, todas na rua, né? Mas o quanto se perdeu daquele laço familiar, né? Isso me faz pensar, porque às vezes é muito mais fácil a gente ver em outros países as pessoas serem acolhidas, né? Eu acolho um migrante na minha família, eu aceito que ele fique por um determinado tempo, eu vou ajudar, vou me desdobrar para ajudar, mas aquele que está dentro do seu país, muitas vezes eu não consigo ter esse olhar, né? É também o meu irmão, não deixa de estar migrando de uma cidade ou de uma situação, né? E eu não consigo ter esse mesmo olhar, né? Então, às vezes, quando passa assim na mídia, eu me questiono, principalmente porque eu já morei fora do Brasil e eu sei como é você ser migrante num país, né? Então, o olhar das pessoas diante de você é um olhar diferente, porque você não faz parte daquele ciclo, né, familiar, você não faz parte daquele meio social. E esses dias, quando eu assisti, eu falei assim, nossa, como é lindo, né? As pessoas colhendo, os migrantes, é tudo muito bonito.
Mas para aquela situação, graças a Deus que tem pessoas que têm esse coração nobre de abrir a porta da sua casa e acolher. Mas muitas vezes nós não temos coragem de baixar o vidro do nosso carro e poder, olha, hoje eu não posso, mas que Deus abençoe o seu empreendimento, porque as pessoas estão ali num semáforo vendendo alguma coisa para procurar se manter na vida, né? E às vezes a gente não tem coragem de simplesmente baixar o vidro, né? Você só faz um sinalzinho lá e deixa, mas você acaba esquecendo que aquela pessoa, ela tem a sua história, né? E ela precisa muitas vezes naquele dia de apenas um olhar seu. Você não pode ajudá-la financeiramente, mas você pode ajudá-la acolhendo, né? E me vem muito a questão da palavra da empatia, né? Eu não posso ficar e sofrer junto com aquela pessoa, mas eu posso me solidarizar com ela. Eu não posso tirar do meu bolso hoje para dar algo que possa ajudar na situação financeira dela, mas eu tenho que também, naquele momento, ser uma pessoa empática com ela, saber que ela está passando por uma crise, por um momento de dificuldade, né? E uma das coisas que me faz pensar, isso sempre existiu na história da humanidade, sempre, né? Sempre teve aquela pessoa que foi considerado um andarilho, né? Sempre existiu pessoas pedindo nas portas. Eu falo assim que um dos maiores exemplos de pessoa que bate nas portas é aqui em casa, né? É todo dia alguém bate. A gente até brinca às vezes que parece a casa do pedágio, porque todo mundo bate e pede ou um dinheiro ou uma comida. Então, ter esse olhar de empatia, embora isso a gente tenha que sentir com o outro, mas não deixar que essa situação influencie naquilo que você é, né? Porque muitas vezes você vê a situação de dificuldade daquela pessoa, daquele seu irmão, mas aquilo também te deixa, muitas vezes, tende a deixar as pessoas de uma forma negativa. Olha, o governo não faz nada, olha, fulano não faz nada. Então, eu preciso ter um olhar de empatia, mas eu não posso deixar que aquela situação que ele está passando influencie na minha vida num sentido negativo, né? Eu tenho que me abrir, olhar, tentar ajudar naquilo que é possível, mas sem deixar que aquela situação também contamine você. Deixa eu pegar um gancho no que você está falando. Na verdade, no que vocês disseram. A ideia era essa mesmo, suscitar a importância da história de quem está próximo da gente, né? Que nessa correria do dia a dia a gente acaba não prestando atenção, né? Então, vocês até devagaram aí pelas histórias e trazer isso para a vida da gente. Por quê? Porque muitas vezes a gente não consegue dar esse algo para alguém porque nós também estamos buscando. E não está atrelado a isso financeiramente, a moradia, nada. Está atrelado a sentimentos. Quem sou eu? O que eu estou buscando? Né? O que eu preciso mudar em mim para chegar onde eu quero chegar? Então, eu acho que isso falta, aliás, quando isso falta em mim, eu tenho N opções. Uma delas é ir morar lá na rua, para ver se lá eu encontro essa essência que eu não estou achando aqui, né? Então, dentro desse contexto, o que a gente precisa fazer para mudar, né? Porque quando eu consigo enxergar isso em mim, eu consigo enxergar isso no outro, eu consigo enxergar isso em quem está próximo, né? Quando eu consigo identificar nos meus sentimentos as minhas mazelas e falar disso daí, me deixa igual ao outro. Não sei se vocês concordam, se vocês estão entendendo. Quando eu falo, por exemplo, assim, nossa, você vê fulano de tal, ela vive bêbado. Por quê? Qual será que é o problema lá que está afetando ele, que ele enveredou pelo alcoolismo, né? Então, essa é uma vertente que horas a gente falando, mas trazendo em nós três aqui, o que será que eu precisaria dar uma atenção para que eu também não vá para esse mesmo caminho?
Será que é o meu comportamento? Será que no meu comportamento eu tenho mais hábitos construtivos ou mais hábitos destrutivos? Porque às vezes eu estou envolvido na situação, não tenho esse conhecimento, e aí eu também estou caminhando naquela mesma fila. E quando a gente se dá por si, já está mesmo na fila. O que vocês acham disso aí? Isso que você falou me fez lembrar, uma vez alguém me falou assim, olha, quando nós olhamos para alguém que está numa extrema assim, condição de vulnerabilidade, né? Ou seja, uma pessoa em estado de depressão, né? Numa condição que a deixa, né? Totalmente debilitada emocionalmente, se você parar para pensar, um dia ela foi uma criança feliz. Né? Nós podemos, se nós olharmos para a nossa história, né, como você está falando, né, voltarmos para nós, né, o que nós temos que mudar, quantas coisas, né, cada um de nós passou e para chegar até aqui essa determinada idade, né, quantas coisas nós tivemos que mudar os nossos comportamentos, né? Então, eu acho que a princípio, quando eu falei de ser protagonista da nossa história, né, tem a ver também com a sua escolha, né? Então, assim, a nossa escolha, né? Daquilo que eu quero buscar para mim, né? E alcançar, né? Tentar fazer, vamos dizer assim, buscar uma autoconsciência, né? Você fazer essa autoanálise, né? De si, né? E não culpar, né? Porque às vezes, como você também estava comentando um pouco antes, sobre a Alessandra falou, né? Sobre culpar, né? O outro, eu culpo a política, eu culpo isso, eu culpo aquilo, por aquilo que está me acontecendo, né? E tem coisas que sim, faz parte do sistema, né? Nós não conseguimos modificar algumas coisas, né? Mas tem coisas que eu posso modificar, né, em mim, né? Então, quando a gente pode fazer escolhas negativas e positivas, né? Se você tem essa mudança de comportamento, fala, não, isso está difícil para mim agora, mas deixa eu parar, né? Fazer uma reflexão, né? O que eu posso mudar no meu comportamento hoje para que eu seja assertiva, né? Se eu errei, então eu tenho que aprender com esse erro, né? É uma construção diária, né? Nada acontece de uma hora para outra, né? Então, assim, exige paciência, persistência, não é verdade? Porque senão isso não acontece mesmo. Então, há pessoas que, né, que se tornam pessoas extremamente negativas mesmo e culpam todos à sua volta, menos a si mesma por determinadas menos a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade. Não sou eu, é você, é o outro, é o papagaio, é o periquito, menos, né? Menos eu por ter feito, optado por aquele caminho, aquela escolha, naquele determinado momento. Né? Ó, que legal que você está falando. Eu fiz uma listinha de hábitos construtivos e hábitos destrutivos. Sim. O item 1 dessa listinha é buscar culpados pela sua infelicidade. Então, isso é um negócio corriqueiro. É um negócio tão natural que a pessoa faz sem perceber. Né? Sim, está no automático. Né? Aí o item 2 vem... o item 2 vem assim, frases que depreciam você. Sempre acontece isso comigo, nunca eu vou conseguir, nenhuma vez vai dar certo. E aí, a síndrome do coitadinho, né? A vitimização, pobre de mim, né? Uhum. E eu acho que isso é aquela mudança que a gente fala, que espera do mundo, essa transformação, e a gente culpa um monte de gente. Na verdade, se começar por cada um de nós, vai refletir, né? Vai conseguir chegar até o próximo, né? E se eu me tornar realmente mais humanizado, vai ficar mais fácil o diálogo, vai ficar mais fácil a escuta, né, para tentar entender, mas infelizmente a gente sempre faz o contrário. Aquela correria do dia a dia, você passa, olha e fala, nossa, eu passo e falo, nossa, está aí de novo aquela família. Mas por que está aí de novo, né? Então, mas hoje são eles. Pode ser eu amanhã? Pode. O que eu preciso fazer para não chegar nesse estágio? Daí a gente volta lá. Meu comportamento hoje, eu tenho que parar para entender aonde ele vai me levar.
onde eu vou chegar com esse comportamento que eu tenho hoje, né? Você que fala de meditação, Alessandra, o que você acha disso? Então, até eu estava aqui pensando, né? Porque realmente quando o lidar, eu falo assim, com hábitos, né, na nossa vida, porque todos os dias, eu sempre gosto de dizer assim, que a meditação, ela é essa ferramenta que te ajuda a se editar, né? Então, o dia que eu parei, comecei a pensar, falei, não, realmente, é um editar-se todos os dias, né? Todos os dias eu preciso reajustar algo em mim, né? E a meditação ela te possibilita isso, porque é você com você mesmo, né? É você olhando para dentro de você e percebendo por que isso não deu certo, né? O que eu fiz? Então não tem como você chegar numa meditação e você olhar para o outro e falar assim, o que você fez errado? Não, é você mesmo, né? E é tão interessante que quando nós temos hábitos que não são positivos, através da meditação, não tem como você jogar por baixo do tapete aquela poeirinha e falar assim, deixa aí que um dia eu volto e tiro ela, né? Porque a partir do momento que você está vivendo a nossa vida, ela é um movimento contínuo. Então, se eu não parar e não analisar aquilo que eu deixei para trás, ele vai se tornando uma bola de neve. E aí você não está construindo hábitos saudáveis para sua vida, né? E aí é tão cômodo para a gente sempre julgar para o outro, minha vida não deu certo porque você está travando, né, a minha vida. Ou o trabalho me trava a ser uma pessoa que eu gostaria de ser, porque eu não estou no local certo, não estou fazendo aquilo que eu gosto, né? E eu falo assim que esse olhar que a gente tem que ter para dentro, ele nos impulsiona no olhar para fora. Porque não é simplesmente só eu ficar lá bonitinha, com os dedinhos cruzadinhos, meditando e achando que a vida vai ser boa para mim. Se eu não agir com bondade para a vida, ela também não vai retribuir para você. Então, esse olhar que eu tenho para dentro de mim é que me possibilita agir com hábitos novos. Se ontem eu dormia 12 horas, se eu quero progredir na minha vida, eu não vou poder dormir 12 horas, eu vou ter que reduzir, desde que não prejudique a sua qualidade de vida, né, a sua saúde, o seu bem-estar, mas você vai programar a sua vida para que você possa ter qualidade de vida, né? E com isso vai trazendo para nós o que? Hábitos muito mais construtivos no nosso dia a dia, né? Então, esse olhar para dentro me faz olhar para fora de maneira diferente, né? Então, eu gosto muito, eu aprecio muito essa ferramenta que me faz olhar o mundo hoje de uma maneira diferente. Coisas assim que eu digo pela minha experiência de vida, hoje eu tenho muito mais assim aquela condição diante de uma situação, não vou dizer que às vezes você não desce do salto, né? Você acaba descendo do salto em algumas situações até para que você se perceba. Tá vendo? Ó, você não é o perfeito, você não é a perfeita, você está em construção diária de novos hábitos, de maneiras de pensar diferente. Então, essa construção se faz através da minha mudança de comportamento. E por isso que eu gosto de usar a palavra editar, que a meditação, ela me edita todos os dias, porque ela me leva a buscar essa transformação diária. Na listinha de hábitos construtivos tem controlar a respiração, ler, planejar, meditar e persistir. São hábitos que, se a gente trouxer para a nossa vida, altera o nosso comportamento. Você falou assim, desce do salto, faz isso, faz aquilo. O nosso comportamento ele é pautado por várias situações, né? Então, eu sempre ouço o pessoal falar assim, a ocasião faz o ladrão. Não, o ladrão sempre existiu ali. Ele só vai se manifestar naquele instante, né?
Então, na mudança de comportamento, ela é assim também. Ah, nossa, o cara foi lá e naquele dia ele explodiu. Não, ele sempre foi explosivo, só que ele ficou sim. armazenado. Naquele dia, ele não conteve, né? Então, eu acho importante, nessa parte da mudança de hábito, a gente conseguir se identificar, né? Quem sou eu nessa mudança de hábito? O que é que realmente eu quero? Né? O que é que eu realmente estou buscando? Assim como no construtivo está lá o meditar, ler, controlar, no destrutivo está o procrastinar, está o não ter a palavra, está o não saber dizer não, né? O não saber dizer não para ser agradável é algo que te afunda, porque muitas vezes você deixa de fazer o que seria importante para você, né? Esse importante que você deixa hoje vai se transformar no urgente de amanhã para você fazer uma coisa que às vezes é circunstancial para alguém. Então, é preciso entender isso aí. Então, eu acho que no nosso comportamento, a gente tem um grande percentual que influencia na mudança de vida. A gente muda hábitos, altera o comportamento, e aí sim a nossa vida começa a ser transformada, né? E aí sim, quando eu olhar ao redor, eu consigo ver, olha, talvez aquele amigo não teve essa oportunidade de se enxergar, né? E aí ele passa por essa dificuldade. Não que ela tenha que ser duradoura ou eterna, né? Mas ele vai precisar chegar na bifurcação do sim, do não e fazer uma nova escolha, né? Então, dentro da sua história, você vai ter que ser a detentora da opinião para mudar o seu comportamento, né? E aí a gente passa para uma outra fase, que é a consciência. A consciência é um negócio que vai nos mostrar aquela necessidade da mudança. Bom, eu sou um cara que assisto filme até 1 da manhã, só que eu tenho que acordar às 6 da manhã. Então, eu preciso mudar esse hábito. Ah, a procrastinação fala no meu ouvido, vou deixar isso para a semana que vem. A consciência fala assim, cara, é uma necessidade, porque você está dormindo pouco. Daqui a pouco você vai dormir no volante, você vai dormir no serviço, você vai dormir em pé no ônibus, você vai dormir em algum lugar. Ou pior, vai acabar se machucando. Então, a consciência também é um fator fundamental para essa mudança, né? O que vocês acham disso? Você falando, né, sobre vocês falando, né, sobre o comportamento, né? Os comportamentos inadequados, eles adoecem, né? Não tem como você ter uma saúde, né? Não só mental, né? Tanto física, né? Uma coisa gera outra, né? Alguns tipos de doença a gente sabe disso, né? E se você não tem um comportamento adequado, né? De forma positiva, assertiva, uma rotina diária de cuidados, né? É necessário, né? O ser humano, ele precisa, né? Ter uma rotina, né? Saudável para que ele consiga ter uma evolução, né? Saudável também, né? Como você falou da questão da consciência, né? Pensando assim um pouco sobre o desenvolvimento humano, né? A gente vê existem as fases, né? Então a fase de infância, na medida que você envolve todo um contexto, né? Como que foi seu ambiente naquela fase da infância, depois vem a fase da adolescência, né? Na fase adulta, e muitos de nós, né, dos seres humanos, em algum momento, eles não conseguem mesmo, né, chegar a ter essa consciência, né, de si, né, de tudo aquilo que envolve, né, a vida dele, todo o contexto familiar, o seu histórico, né, de vida, né, para que ele consiga a evoluir de uma forma positiva, vamos dizer assim, né? Não que não seja possível, né? A gente tá falando de possibilidades, né? Todo ser humano ele é capaz e é possível de mudanças para melhor, todos, não tem esse não, todos podemos, né? Mas a gente vê que todos nós, em algumas fases, nós temos um pouco mais de dificuldade, em outro determinado momento nós vemos, nossa, mas parece que agora é tão mais fácil de eu enxergar dessa maneira, né? Tem um pouco a ver com a questão de
maturidade também, eu vejo isso em mim, né? Na minha história, né? Até mesmo, assim, falando um pouquinho assim, desse momento da minha vida, né, que eu estou passando. Eu deduzo, né, de toda essa maneira de eu lidar com todo esse diagnóstico que surgiu na minha vida, que tem a ver com a minha maturidade, em grande parte, né, com a maneira que eu trabalhei, né, todas as minhas questões emocionais, essa consciência que eu tomei de mim, né, de mim mesma, da necessidade de mudança, quantas coisas em um ano, quanto aprendizado eu tive, quantas mudanças eu tive na minha vida e continuo tendo todos os dias, né? Como a Alessandra falou, a necessidade de ter uma reflexão, né? De meditar, né? De parar para sentir esse corpo, né? Perceber aquilo que está me fazendo mal, né? Perceber aquilo que eu tenho que mudar, né? Então, essa consciência, ela realmente é necessária, né? Para que a gente consiga mesmo, né? Todos os dias reagir de forma positiva, né? Mesmo que às vezes a gente tenha essas adversidades, elas são necessárias porque elas também nos empurram, né? De certa forma, né? Para que a gente reaja, né? Porque senão você fica ali mesmo, né? Naquele conflito, não sai do lugar, né? Então, essa procrastinação, né? Que acho que em alguns momentos todo mundo, eu acho que já deve ter passado por esse momento, né? Não tem como, né? De ter esse momento de dificuldade, às vezes, de dar continuidade a algumas coisas, né? Isso tudo faz parte, né? Do ser humano também, né? Dessa construção diária, mas a consciência realmente, a gente precisa buscar mesmo essa consciência diária de nós mesmos para que possa haver essa mudança de comportamento. Eu costumo falar, importância. Eu costumo falar que quando você identifica a sua fraqueza, você fica mais forte. Verdade. Então, é mais fácil de você saber aonde está a necessidade da mudança. E aí, quando alguém vier falar para mim da minha fraqueza, eu vou falar, tá certo, porque eu já identifiquei. Eu não sou pego de surpresa. E você comentou a respeito de dizer não, né? Isso também, muitas vezes, os nossos comportamentos são influenciados, né? Por relacionamentos tóxicos, né? Que nos impedem, às vezes, por não sabermos dizer não, né? Então, às vezes, eu não consigo, eu fico ali, às vezes, né? Sabendo que aquela situação em que eu estou envolvida, seja no trabalho, no nosso dia a dia, né? Em vários momentos, e aí você acaba não conseguindo mesmo colocar esse limite, né? Esse não. E às vezes é preciso, né? Que a gente coloque esse não, né? Para poder seguir adiante. Né? E às vezes você, falando esse sim, amarga aquela derrota de não conseguir fazer algo por você. E aí você começa um novo processo. A vida é um negócio muito louco. Você está toda hora iniciando um processo diferente. Quando você abre o olho, daí, quando você para escrever, fala assim, qual é a raiz? Ah, foi lá atrás. Isso mesmo. Quando a gente pensa assim, nossa, já analisei tanta coisa, já vi tanta coisa, nossa, que nada. Eu estou me reconstruindo tudo de novo, né? Quanta coisa estava lá debaixo do tapete e que eu não tinha conhecimento, né? E que só porque, de repente, ou porque fomos forçados, né, a parar, e você, né, eu não vejo de forma negativa, né? Por exemplo, o meu processo, eu vejo assim, sempre assim, aconteceu esse diagnóstico, mas o que eu posso tirar disso, né? Então, assim, hoje eu tenho um pouco mais tempo para poder refletir, me perceber, né? Analisar mais a minha vida, a minha história, onde eu quero chegar, de como eu posso, né? Que caminho eu tenho que fazer para chegar até o meu objetivo, né? De forma positiva e meio que garimpando, né? Aquilo que é de mais benéfico para mim no dia a dia, né? Então, assim, às vezes a gente, como já foi falado também, né? Olha mais para aquele lado, nossa, que coisa horrível que está acontecendo, que tristeza, né?
E aí você vê, de repente, fala, nossa, mas como que consegue lidar, né? É justamente por isso. Você, ó, deixa eu dar levanta um pouquinho, né? Me eleva um pouquinho, deixa eu olhar, né? De cima e ver como que tá ali na frente, onde eu tenho que pisar, né? Tirar essa pedrinha daqui, aquela pedrinha dali, eu posso mover para cá, posso mover para lá, e assim a gente vai, né? Alessandra, você que também mexe com estética, e a estética é essa consciência do que eu quero mudar. Olha que coisa louca. Estética é assim, eu quero mudar, eu quero fazer uma limpeza de pele, eu quero a sobrancelha, isso, aquilo, outro. Então, é essa consciência de que eu preciso mudar, né? Só que essa consciência, muitas vezes, a gente precisa direcionar ela mais para dentro, né? Porque ela está acontecendo só no superficial, né? Sim, é interessante porque é algo que, nesses 11 anos atuando como esteticista, eu falo assim, que toda cliente que chegou aqui, eu sempre procurei olhar dessa maneira, né? Porque ela vem com algo que está afligindo ela, mas algo externo, né? Ah, é uma pele que... Eu tinha a pele lisinha, do nada estourou esse monte de espinhas. O que está acontecendo comigo? É só a minha pele? Não é só a pele, né? A gente sabe que não é. É uma reação de algo que não está legal. Agora, o identificar o porquê que aquilo não está legal, nem sempre a pessoa ela está aberta para isso, né? Você vai trabalhar aquilo que ocasionou, né? Mas o olhar para dentro e reconhecer, bom, foi num momento de um grande estresse que eu tive e que ocasionou aquela explosão de espinhas. Então, o cuidar só da pele vai ser muito pouco, né, para que aquilo não volte a ter mais essa explosão. Então, eu falo assim que o lidar com a estética é muito interessante, porque a pessoa, ela, no primeiro momento, ela chega aqui, eu quero cuidar disso. E isso está sendo a minha maior aflição, né? Porque uma das perguntas que a gente faz numa avaliação é: o que mais te incomoda? Me incomoda as espinhas. Tá, daí eu sempre pergunto, mas aconteceu alguma coisa que se a sua pele era lisinha até ontem à noite, mas tem que ter alguma coisa que aconteceu. Eu passei uma raiva tremenda com fulano. Então, olha o gatilho que foi acionado no organismo, porque eu falo assim, o estresse é algo tão interessante que a gente não faz ideia do mal que ele causa, a toxina que ele libera no nosso organismo, que no caso de certas pessoas vai para o rosto, mas outras travam a coluna, outras acontecem em outras situações, cria-se um cálculo renal. São N situações que uma situação, lógico, não é ela a única, mas foi se jogando tanta poeira debaixo do tapete que num determinado momento é como se fosse uma âncora. Acontece uma situação para que se reporte a tudo aquilo que você já vivenciou e dá aquele boom no seu organismo, né? E do qual, quando você consegue detectar, bom, nossa, aconteceu isso, olha, foi por causa de uma raiva, que mal essa raiva fez no meu organismo. Mas quando você fala assim, mas em determinadas situações, como que você é quanto pessoa, né? Eu sou muito explosiva. E você começa, porque a gente tem a oportunidade de em uma hora conversar tantas coisas, né? E você consegue levar a Confessionário, né? pessoa, você consegue levar a pessoa a tomar consciência. E eu acho que a gente Bacana, né? vive num imediatismo tão grande, porque são tantas informações que a gente tem no nosso dia a dia, e às vezes as pessoas não conseguem parar e se analisar, né? E quando você tem essa oportunidade de conversar com a pessoa, e ela fala assim: olha, eu acho que você está no caminho errado, você tem que ser psicóloga. Eu falo, não, eu estou no lugar certo. Por quê? Porque também na área da estética você tem essa oportunidade de poder ajudar a pessoa a buscar se olhar de maneira completa, não é só olhar o externo é o que está mais visível.
mas e o interno, como que está? Então, para mim, assim, eu falo que ter esse olhar para a nossa consciência daquilo que nós somos como pessoas inteiras, né? Eu não sou só o facial, eu não sou só o corporal, eu não sou só aquela pessoa bonita, mas eu tenho uma consciência que muitas vezes ela está só formada de uma maneira assim negativa, né? Do qual ficou lá dentro armazenado situações do qual vai trazer consequências para a nossa pele, para os nossos órgãos que vão se adoecer, para o nosso corpo. Então, eu preciso me olhar como um todo, como uma pessoa inteira, como uma pessoa completa. Muito bacana, né? Ver esse trabalho da Alessandra, né? Com certeza. Não, nossa, excelente, né? Porque assim, hoje em dia nós vemos com as mídias sociais, né? O tanto que se prega, né? Esse externo, né? Que tem que estar sempre ali impecável, perfeito, né? E você vê jovens, né? Muitos jovens tão preocupados com essa parte externa, né? E essa parte interna tão descuidada, né? E como você falou sobre o adoecimento, né? Quanta raiva embustida lá dentro, né? Quanta coisa, né? O copo só transbordou, né? Mas ele já estava ali, né? Então, faltando uma gota, né? E uma raiva desnecessária muitas vezes, né? Você falou do copo. Qual o problema do copo transbordar? Foi a última gota. Não. Na verdade, a razão dele transbordar foi a primeira que eu permiti e não mudei. Daí veio a segunda, a terceira e vai passando. E aí a gente fica preso em tentar curar o sintoma, mas não a causa, né? Então, eu vi vocês falando de raiva, né? E aí tem N sentimentos, então todos eles estão relacionados ao sintoma, né? É por isso que eu acho a importância da inteligência emocional. Se a gente tivesse isso como uma disciplina prática mesmo, né? Para que a criança viesse aprendendo lá, e levasse isso para dentro da casa, porque hoje a criança é quem mais leva o conhecimento para casa, né? Então, se ela aprendesse, levasse e conseguisse o pessoal usufruir disso daí, muita coisa conseguiria ser mudada, né? Essa transformação dos sentimentos ruins com a prática da inteligência emocional, a gente consegue amenizar. Pode ser que a gente não consiga tirar de vez, porque nós não, como a gente não veio perfeito para essa vida, a gente não vai conseguir ficar 100%, mas a gente vai conseguir eliminar bastante coisa, né? Eu acho que isso dá até para ficar visível, né? Eu acho que dá até para ficar notório, assim, se olhar e falar, nossa, aquela pessoa é diferente. Mas sabe uma coisa, assim, que para mim, eu acho que nessa questão da inteligência emocional, é que as pessoas hoje não querem parar e refletir. Então, tudo age somente pelo imediatismo, não é isso que eu quero, é isso que eu penso, e não conseguem parar e conseguir fazer esse distanciamento entre, naquele momento em que você está vivendo, eu preciso decidir diante de uma situação, eu conseguir olhar a situação sem me envolver emocionalmente com aquilo que eu preciso decidir. E às vezes as pessoas não agem primeiro para depois falar assim, puxa, não deveria ter agido dessa forma, né? Não usei a minha inteligência porque eu me deixei envolver pelo aquele sentimento. Então, eu falo assim que das dificuldades que as pessoas têm hoje é o parar, e é uma questão assim de milésimos de segundo. Você parar e você observar aquela situação e você falar, não, essa é a melhor solução que eu tenho para agora. Então, eu quero agir de maneira assertiva. As pessoas, quando você fala assim, puxa, naquele momento você poderia ter agido de uma outra forma, uma maneira mais assertiva. Ah, mas na hora eu fui pela emoção. Eu fui por aquilo que veio na cabeça no primeiro momento. E aí você machuca as outras pessoas, você se machuca,
né? Porque você não conseguiu lidar com o seu lado emocional, você não conseguiu buscar esse equilíbrio entre razão e emoção, né? E aí, como que você vai agir de uma maneira inteligente naquela hora, né? Então, eu penso que quando você consegue trazer para aquele seu momento, olhar a situação, né, sem se deixar envolver pelo seu lado emocional, você consegue se tornar uma pessoa mais assertiva naquela hora. Eu posso agir assim porque isso vai me levar a isso, isso e isso. Agora, se eu agir de outra maneira, pode me levar a isso e isso. E às vezes as pessoas, quando eu falo assim, né? Mas você parou, você pensou, você leu o que você está fazendo? Ah, não, só assinei. Meu Deus, como que você. Isso é uma simples coisa de você assinar algo que você não está nem vendo, mas porque as pessoas estão no imediatismo tão grande, tão acelerado, que a gente vê aí o nível de crescimento que se deu em questão de ansiedade, de pensamento acelerado, de depressão, porque as pessoas estão tão assim envolvidas que não conseguem parar e ter uma clareza de pensamento, ter uma percepção da situação para que você possa agir de uma maneira inteligente, né? Então, isso quando você falava me veio essa situação, né, em que às vezes até aqui mesmo na estética, às vezes eu estou conversando, falando alguma coisa para a pessoa e ela já de primeira faz. Não, calma, deixa eu te explicar o processo, porque existe um processo para se chegar àquele resultado. Não é fez hoje, amanhã já está perfeito. E as pessoas estão tão no imediatismo que se torna, eu penso até que se torna até uma doença na vida das pessoas, esse imediatismo. Então, mas olha que legal, isso aí vem no chip, né? Essa semana o Arthur ficou resfriado e aí o pai dele vai entrar em férias. Aí o pai dele falou: vou entrar em férias e vou para a praia. Aí o Arthur ficou resfriado, o pai levou ele lá, né? O Bruno levou ele lá na Unimed. A primeira pergunta que o Arthur, que tem 3 anos, fez para o médico: quando eu vou ficar bom, porque eu tenho que ir para a praia. Então, quer Olha a dizer, idade já do está menino. chipada, né? Pois é. Eu acho assim que nunca esteve tão em evidência, né, essa questão da inteligência emocional quanto está agora, né? Nessa pandemia a gente pode ver, né, quantas pessoas desenvolveram, né, na verdade, assim, ficou mais, acredito assim, mais em evidência mesmo, né? Os transtornos de ansiedade, né? Depressão, né? O índice de suicídio, né? Aumentou, né? Muito. Alcoolismo, né? Também aumentou, né? Os relacionamentos mais conturbados também dentro da família, né? Quer dizer, tudo que envolve a inteligência emocional, né? Eu não saber lidar com os meus sentimentos e não saber lidar com o sentimento dos outros, né? Quer dizer, gera um comportamento inadequado, né? Envolve a minha personalidade, porque eu não tenho autocontrole, né? Se eu sou uma pessoa mais explosiva, né? Que não tolero muitas coisas, né? Quer dizer, assim, nessa pandemia, assim, está... Tanto é que a gente se ouviu falar mais, né? A gente ouve falar mais agora sobre a inteligência emocional, né? E E isso ela é pode antiga, hein, ser... Rosildo? É um Isso, é estudo antiga, antiquíssimo. olha, antigo dentro da psicologia, né? Mas, É. assim, para as pessoas mais leigas, assim, que não tem, né, que não via isso dentro de um curso, né? Hoje, você vê que está mais comum, a gente vê nas redes sociais falando mais sobre isso, né? Vários profissionais trazendo à tona. Então, e isso pode ser desenvolvido, né? As pessoas podem buscar desenvolver essa inteligência emocional, né? Para que tenha essa qualidade de vida, para que tenha um relacionamento mais saudável, isso é no trabalho, na vida familiar, né? No desenvolver dos seus projetos, né? Tudo envolve a inteligência emocional, né? Não tem como, porque se eu não sei lidar com as minhas frustrações, né? E se eu não sei tolerar o outro, né?
e compreender e ter esse, como a Alessandra falou, opa, deixa eu parar, né? Deixa eu pensar por segundos que seja, né? Para que eu não tome uma decisão inadequada, né? Mas esse imediatismo, né? Que veio, né? De uma forma assim, nossa, exagerada mesmo. Sempre esteve, né? Mas eu acho que agora, né? Na medida também, a gente vê a questão da mídia social também, uma forma positiva, mas também trouxe alguns conteúdos negativos, né? Porque, de certa forma, faz com que as pessoas também queiram as coisas tudo mais pronto. Parece uma receita de bolo, né? Sim. Não, E parece não para fácil, né? E parece fácil, E aí a consequência, ela vem, né? Não tem como, a consequência, ela vai vir, né? Das suas atitudes, do seu comportamento, né? Da sua falta de análise ali, né? E de você não observar como está sendo o seu emocional nesse momento, e aí a consequência, ela vem, né? Com certeza. E saber lidar com essa consequência também faz parte da inteligência emocional, né? Deixa eu pegar um ganchinho aqui, só para você que está acompanhando e está assistindo aí. Inteligência emocional, vou fazer um resuminho simples, tá? Inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos, as suas emoções e sentimentos. Ela está dividida em 5 pilares: conhecer as suas emoções, que é o autoconhecimento; controlar as suas emoções, que é a partir do instante que você conhece, você sabe até que instante você vai rasgar, por exemplo. E aí você não vai permitir passar para esse estágio de rasgar. Está discutindo com a esposa e você sabe que dali 30 segundos você vai explodir. Então, você não vai chegar nesse ponto de explodir, porque você sabe controlar. A automotivação, né, é você se motivar a fazer aquilo que você se propôs a fazer, né, se motivar a buscar os seus objetivos. Eu consigo até gerar fatores que impactam na sua motivação, mas motivar-se vem de você. Desenvolver empatia pelo outro, desenvolver-se essa empatia é imaginar a dor que o outro sente quando está naquela situação. Então, na sua casa, você que está assistindo ou ouvindo, deve ter um problema desse tipo, né? E você passa pela pessoa que está passando por uma dificuldade como se nada tivesse acontecendo. Então, ter empatia é tentar entender por que ela está passando por aquela fase e o que você pode fazer para ajudar, né? E desenvolver relacionamentos interpessoais. Hoje, no mundo da tecnologia, a gente está totalmente focado no celular, no aplicativo, no isso, no aquilo, ponto zero. A gente precisa voltar mais para o humanizado. A gente pode até usar o nosso aplicativo para marcar um encontro lá com o primo, com a tia, com a avó, que você não vê há muito tempo, e ir lá e fazer essa visita, esse contato, melhorar o relacionamento. O relacionamento, começando dentro da sua família, fica mais fácil de expandir, fica mais fácil de tornar algo natural. Tudo aquilo que a gente treina e pratica e faz bastante vezes, a gente fica bom. Então, essa é uma dica legal, né? Muito bacana. Pronto, Rosilda, já cortei. Não, isso mesmo, falou tudo, perfeito, é isso aí, né? Exercício diário, né? Exercício Nós temos diário. que exercitar todos os dias, né? Ser persistentes, né? Nesse exercício, né? Não é da noite para o dia, né? Eliminar aquela frase eu não consigo, né? Eu não posso, né? Ter assim, foco, né? Ter um foco e seguir em frente, né? Agora talvez eu não consiga, mas daqui 5 minutinhos eu vou lá e tento de novo e consigo. A persistência, né? É hábito construtivo. Com certeza. Super importante, né? Muito importante. E saber que tem que começar por nós, né? Sim, eu preciso começar a dar os primeiros passos, porque o outro me vendo dando os primeiros passos, ele também vai se sentir motivado por dar também. As nossas atitudes, né, elas acabam afetando, né, o outro, né?
Então, de forma positiva, então, quando você... isso aí a gente consegue visualizar, né? Na medida que, se você cria um hábito, por exemplo, quem tem filhos pequenos, né? Observa. A criança é uma esponjinha, né? E aí ela observa. Então, o pai e a mãe têm aquela rotininha, ele já chega, já faz tudo bonitinho, já tem aquela sequência, ele já vai criando aquele hábito, né? É desde pequenininho, né? E nós temos que dar continuidade a isso, né? Sermos dessa forma, né? Buscar ser, principalmente se temos crianças em casa. Então, temos que ser exemplos, né? Eu acho que muito hoje se espelha, né? Sim, Então, onde a gente busca referência? Quem está preso ao aplicativo, busca no aplicativo. Daí ele olha lá, vai rolar várias situações e ele vai se identificar com alguma e vai passar a seguir aquilo. Mas se ele se identificar com essa situação dentro de casa, ele vai passar a ser inspirado dentro de casa. E aí fica mais fácil de você trabalhar o restante, né? De você conseguir fazer qualquer pequeno ajuste. Não que a gente vai manipular pessoas, nada disso. Mas a gente vai passar para ele uma vivência, né? Para que ele sofra menos depois. Não é uma fórmula assim mágica, né? Vamos dizer assim, não é fácil, né? Na teoria parece tudo muito lindo, muito fácil, né? Mas não é, né? Justamente por isso que nós estamos fazendo essa reflexão, né? Porque é justamente para que as pessoas possam, né, de certa forma, se voltar mesmo e parar um pouquinho que seja, né, durante o dia e nesse momento mesmo que talvez esteja assistindo, né, esteja assistindo esse bate-papo aí, poder fazer essa reflexão, né, de si mesmo, né, e do seu convívio, né, no trabalho, nas suas relações pessoais, né, que já, nossa, quantas coisas, né? Às vezes, em um minuto, quantas coisas passam na nossa cabeça, né? Que a gente pode, né, tirar coisas positivas daquele momento, né? Eu parei um minuto para refletir, com certeza eu vou tirar alguma coisa de benéfico daquele momento. O nosso cérebro não para, ele está processando a todo instante. Então, quando a gente tem uma determinada ideia, né, isso gera um insight de mudança, a gente deve dar aquela paradinha e escrever, para não esquecer. Porque senão fala assim, não, já guardei aqui, pode esquecer. Já era. Eu andei fazendo isso, desculpa, Alessandra, acabei te interrompendo. Eu faço terapia, né, e tinha algumas coisas que eu precisava colocar em prática. Aí eu falei, bom, peraí, deixa eu fazer o meu diário ali, né? Aí coloquei recadinhos. Então, toda vez que vinha um pensamento que não era bacana, eu ia lá e lia, tá, então aquilo ali é o novo pensamento, eu tenho que pensar daquela forma, aquilo ali não é legal para mim, então eu tenho que mudar. E é isso mesmo, escrever, colocar, sabe, alguns recadinhos, às vezes, né, no ambiente que você está mais próximo, porque isso, o seu cérebro, ele vai se adequando, né? Você vai mudando esse pensamento. Você vai gravando, né? Vai gravando. E é bem interessante isso, porque eu falo assim que a minha memória, ela grava muito pouco, né? Eu gravo muito pela prática, mas, assim, se eu não anotar, minha filha esquece. Não é agenda. Mas acho que tem uma fase, eu também tô assim, Alessandra. E aí, uma das coisas que me vem assim à mente, né? Que a nossa mente, infelizmente, ela nem sempre, né? Na maioria das vezes, ela vai a seu favor. Pelo contrário, ela acaba te subornando durante o dia, né? Você se propõe a fazer algo, você sabe que aquilo é importante para você, para sua mudança, para sua transformação pessoal ou até mesmo profissional, e de repente você se vê diante de situações que você fala assim: puxa, eu poderia, mas eu acho que isso não vai dar certo, né? Ou até mesmo pequenos insights que te vêm na mente te mostrando assim, né? Olha, isso não é para você. Né? E aí você se deixa, os boicotes que acontecem, né? Eu falo que ela, infelizmente, ela não é a nossa melhor amiga, então a gente tem que estar sempre muito atenta, porque no primeiro momento ela já te mostra assim, ó, não, melhor você ficar na zona de conforto, porque você tá bem aí, né? Você vai mexer nessa situação para quê? Né? E é tão interessante que às vezes acontecem situações do qual eu falo, mas puxa, me preparei tanto para isso, agora eu não vou fazer? Não, agora é que eu vou fazer. Agora é que eu vou dar esse passo.
Porque se você olhar para você, você fica paralisado muitas vezes em limitações do qual você poderia dar um passo a mais. E até para você sair dessa zona de conforto, é onde ela mais te pega. Não, fica aí, mantém onde você está, que está bem, não está incomodando ninguém, que Essa é está a maquininha direitinho. chamada cérebro, né? É, é muito É, interessante. ela fala É, assim: stop, eu armazenei energia para a gente ficar aqui assistindo Netflix. É, é isso mesmo. Pipoca e Coca-Cola. Aham. Leitura, então, né? Nossa Senhora! Com essa mudança agora também, né? Tudo em PDF, aí você vai ler, né? Os livros já não são mais, né? Ali a gente folheando livros, então você tem que mudar, né? Também esse aprendizado de você fazer leitura ali, né? Num computador, num tablet, né? Também parece que se você não exercitar, né? Pelo menos assim, eu sou ainda da fase que gosto de folhear livros. Gosto de escrever na página do livro, né? Gosto de Fazer anotação. escrever também. Então, isso tudo, a gente, se você não se comprometer, né, com as suas mudanças, né, com aquilo que você se propõe, né, as coisas não andam, né? Com certeza. verdade. Bom, a gente falou de comportamento, a gente falou de consciência, tem ligação um com o outro. A gente falou de inteligência emocional, que eu acho que é a base para que a gente consiga fazer toda essa mudança e realmente se identificar quem é você na sua história, né? Mas para que a gente consiga fazer essa mudança, né? Eu já aprendi lá na inteligência emocional quais são os pilares, eu já estou praticando, eu já venho treinando e tal, para eu conseguir realmente, de fato, fazer qualquer transformação, tem uma palavrinha-chave que é o comprometimento. Verdade. É o querer. Sim. E tem uma Sou eu, diferença, né, hein? que dou o primeiro passo. E tem uma diferença. Todo mundo fala que está compromissado. E estar compromissado não é estar comprometido. Verdade. Uhum. Compromisso, eu tenho a responsabilidade de fazer alguma coisa, né? Uhum. Mas beleza, eu fiz e se ficou bom ou não ficou, beleza, o meu compromisso está cumprido. Meu compromisso era hoje postar uma foto de uma flor. Daí eu vou lá e desenho a flor, tiro uma foto e posto. Poderia ter ido até o jardim, caminhava lá alguns passos, né? Mas não, como eu não quero, eu só quero cumprir o meu compromisso, postar uma flor, pronto, né? Agora o comprometimento não. Eu quero, eu vou fazer, eu já sei quais são as minhas fraquezas, eu vou entender o que eu preciso fazer e eu vou fazer. Aí ele tem atitude e dá os primeiros passos, né? E vai começar essa jornada aí, até chegar onde ele quer chegar. O que vocês acham disso? Eu acho assim, não é só cumprir um protocolo, né, Paulo? É igual assim, quando fala, segunda-feira eu começo o meu regime, né? Esse é o compromisso. Segunda-feira, Esse é o esse compromisso. compromisso, Segunda-feira. segunda-feira, né? Mas realmente se propor, né? É, e ali se comprometer mesmo, fazer, né? Ter ação, né? Envolve desprendimento de uma série de coisas, né? Quando você se compromete realmente com algo, com essa mudança de comportamento, ela exige de nós, né, que a gente abra mão de uma série de coisas, de conforto, né? Sair dessa zona de conforto, como a Alessandra já falou, né? Não é fácil, né? Mas é preciso, né? Não adianta, eu tenho por exemplo, vou falar por mim, né? Eu estou assim cheia de coisas, né, de tarefas, envolve a minha questão hoje que o meu organismo ele já não tem mais tanta força, vamos dizer assim. Então eu me canso agora com mais facilidade, né? Então eu tenho a faculdade, eu tenho o centro de reabilitação que eu vou. Então, acordo de madrugada, chego da faculdade, 11 horas, vou dormir mais de meia-noite, né? Então, eu tenho que ter uma rotina. Aí, e eu gosto de assistir uma série. Nas minhas férias, às vezes, eu ia descansar e acabava deitando no sofá e assistindo uma série. Voltou às aulas, um pouco antes, uma semana, eu não liguei televisão. Sabe, eu não assisti televisão,
às vezes as minhas amigas, nossa, mas você não viu a mensagem, né? E tem dias que não dá mesmo, entendeu? Porque eu me propus a fazer algo, não dá para fazer de qualquer jeito, né? Porque imagina você, se você me propõe a fazer um curso, né? Que profissional eu vou ser, né? Isso, qualquer coisa que eu me proponha a fazer, né? Se eu não me comprometer por inteiro, né? E me dedicar e abrir mão, né? De algumas coisas, aquilo não vai sair de uma forma positiva, adequada, né? Com competências, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, eu acho que é realmente isso que você falou, né? Não é só ter um compromisso, né? Dizer, lá na segunda-feira eu faço, né? Não. É uma condição de pertencimento. Eu quero mudar, eu quero fazer, eu vou fazer porque isso vai ser melhor para mim. E aí eu me pertenço àquela condição de querer fazer. Mesmo. E aí eu acho que isso falta muito na gente, falta em mim. Tem coisas que falam assim, nossa, eu preciso ir na academia. Preciso ir na academia, preciso ir na academia, preciso ir na academia. Agora eu já mudei, já quero que os caras comprem aquela estaçãozinha para pôr em casa, para a gente fazer em casa e tal. Quer dizer, já sei que daqui a algum tempo eu estou indo lá no cardiologista de novo, tudo de novo. Mas porque a gente não se compromete de verdade. Então, me comprometo a um monte de outras coisas e acaba, não dá, eu não consegui 100%. Mas se a gente não der o primeiro passo e não iniciar, fica uma lacuna em aberto, né? E isso aí vai fazer mal só para nós mesmos. Eu penso que é preciso iniciar. Sim. Eu me lembro, desculpa, você falando, eu me lembrei, assim, eu me lembro quando eu pedalava, né, e quando eu comecei a pedalar, doía pra caramba, né, então, nossa, gente, você ia fazer um percurso e voltava morto, né, e aquilo, nossa, mas será que eu vou amanhã? Então, algumas pessoas desistem, né, porque no início é lindo, você olha, ai, que delícia, foto e passeios e tudo mais, né, mas e o quanto dói, né, para você fazer tudo aquilo, o quanto é cansativo, né, para que você obtenha determinado resultado, né? Então, assim, nada é fácil, né? E exige esse comprometimento, essa persistência, né? Da nossa parte. Eu penso também, Rosilda, que quando existe não só um querer, mas existe um projeto, né? Acho que se você coloca isso como um propósito para a sua vida e dentro de um projeto, né? Porque se eu tenho isso como um propósito, não, eu digo assim, quando a gente consegue identificar qual é o meu propósito de vida, que missão que eu quero fazer com que isso chegue a outras pessoas. Porque, assim, a gente não está a passeio nesse mundo. Né? A gente pode, sim, vivenciar coisas boas, fazer coisas boas em benefícios nossos também, lógico, isso é importantíssimo. Até porque você precisa estar bem para você poder ajudar outras pessoas. Né? E quando você vê aquilo como um propósito, então, por mais que as outras pessoas não estejam envolvidas diretamente nesse propósito, o seu querer ele tem que ser fortalecido todos os dias. Sim. Né? Porque assim, não adianta, não basta só, eu quero, mas eu não fortaleço a minha vontade para alcançar aquele resultado que eu desejo, não. Eu desejo fazer com que essa minha missão chegue a mais pessoas, mas como que eu posso fazer com que ela chegue? Eu preciso alimentar o meu desejo, o meu comprometimento com aquilo que eu estou buscando, né, para que ele se torne real, senão ele fica no mundo das ilusões. Né? Eu tinha um sonho, mas eu não realizei porque um desejo fraco, né? É um desejo fraco. Quando eu não alimento, eu sempre gosto daquela imagem que a gente sempre vê isso na internet, o gatinho e diante do espelho ele se vê um leão. Né? Mas por quê? Se eu alimentar, eu posso ser um gatinho, mas se eu alimentar o meu desejo, criando estratégias, criando meios dos quais eu possa alcançar aquilo que eu tenho como um objetivo, como um propósito de vida, eu vou alcançar. Né? Podem acontecer N situações, mas eu vou alimentando dia a dia para que o resultado ele apareça.
né? Então, eu acho que esse comprometimento ele está muito diante do propósito de vida que eu tenho. O comprometimento está embasado diretamente nos hábitos construtivos. Aprender, planejar, persistir e ser pontual. Em tudo que você fizer, se você estiver escrevendo isso aí, né, como aqueles diários que existiam antigamente, não tem como a pessoa não conseguir atingir, né? Se ela criou um sonho, ela tem um sonho e ela transformou isso num planejamento, ela vai chegar próximo daquele sonho, da realização. Se vai demorar ou vai ser mais rápido, vai depender de alguns fatores, mas ela vai atingir aquilo ali. Eu sempre costumo falar também entre sonho e delírio. Sonho, o cara quer ter aquilo e ele sempre sonhou com aquilo, ele vai criar um meio de chegar lá. Ele está comprometido com o sonho dele. Agora, delírio é o cara que eu quero ter uma Ferrari e estou sentado assistindo Netflix, mas eu quero ter uma Ferrari. Então, estou delirando que aquilo ali não vai acontecer nunca. Vai gerar frustração, daí vai vir N situações das quais eu vou ficar reclamando. Eu relacionei para vocês duas, mas dá para fazer uma folha. Eu anotei aqui duas crenças que todo mundo que não se compromete, que não tem comprometimento com o seu objetivo, se apoia. Duas crenças, mas existe um monte. Mas essas duas são as que a gente mais escuta. Inclusive, numa pesquisa que eu fiz, elas estão disparadas, estão lá em cima. Primeira, se você deu certo, é o destino. É lindo até ouvir isso aí. Mas, na verdade, não é só a crença. E segundo, que você teve sorte. Muita sorte sua. Né? Até eu vi uma palestra do Leandro Carnal e ele fala assim: eu sou um homem de muita sorte. Ele é palestrante, filósofo, isso, aquilo. Ele conta a história toda dele, resumida, e fala assim: eu sou um homem de muita sorte. A minha sorte começa às 4h50 da manhã e termina às 23 horas, quando eu já estou tomando banho e voltando para a cama. Daí ela vai descansar até às 4h50 e começa de novo. Então, essa é a minha sorte. Então, a crença de que se você tiver sorte, vai chegar lá, vai te gerar mais frustração do que realizações. Sim, com certeza. Nossa, as frustrações, mas por que eu não consigo, né? Ou porque para fulano foi mais fácil do que para mim, né? E a gente tem N exemplos aí de pessoas, né? Que conseguiram estar num patamar hoje, né? De vida e de ter, assim, projetos realizados, né? E começou do zero, né? Que não tinha condições nenhuma, que veio, né, eu falo por mim mesma, né, meus pais mesmo nunca tiveram essa condição financeira de nos dar um estudo, uma faculdade, né, e a minha criação não foi um projeto, ainda mais assim, o meu pai, né, já com quase 80 anos de idade, tem uma mentalidade um pouco, né, mais fechada, a mulher não precisava estudar, trabalhar, nada disso, né, tinha que cuidar de casa. Então, assim, se a gente não se compromete, né, e vê, eu posso ser diferente, eu posso mudar, né, e não tem idade também, né, eu agora, concluindo a minha faculdade, né, indo para independe do que eu esteja passando, o meu foco é terminar essa faculdade, é uma questão de honra, né, e envolve isso, você, né, cansar, levantar cedo, né, dormir mais tarde. Questão de honra é comprometimento, tá? Comprometimento, isso também é uma frase meio que, né? Dentro das crenças aí, né, Paulo? Isso mesmo, um comprometimento necessário para que eu consiga concluir, senão vai ficar nesse mundo das ilusões aí, né? Na verdade, é bem assim mesmo. E uma das coisas que eu acho interessante também que eu acho que está bem dentro disso daí é a questão quando as pessoas falam assim, mas eu não tenho tempo. O tempo é muito limitado. A pessoa fala assim, eu até queria, mas o meu tempo é tão limitado que eu acho que eu não vou conseguir. Então, quer dizer, a pessoa já nem se compromete com ela mesma.
Verdade, né? perfeito De alcançar isso. a mudança que ela quer, de alcançar o sonho que ela quer. Eu vejo muito diante desse projeto que eu tenho sobre a meditação, né? Do qual a pessoa ela precisa enxergar o momento que ela está para onde ela gostaria de alcançar, né? Então ela vai ter que identificar. E quando eu falo assim para algumas pessoas, né? Olha, lá dentro você vai poder identificar aquilo que hoje para você é uma crença que te limita, que te impede de alcançar algo a mais na sua vida. Ah, nossa, mas lidar com tudo isso, né? É que o meu tempo é tão corrido, eu vou ter que parar, pensar, refletir. As pessoas não querem, Tem preguiça, né? né? Estão tão satisfeitas. E aí fala assim: ah, mas eu estou tão insatisfeita da vida que eu estou tendo, mas não... como que vai acontecer essa mudança? Se eu não Verdade. quero, né? Se o meu desejo ainda é tão fraco, né, para que eu possa alcançar uma mudança na minha vida. Então, eu sempre falo para elas, né? Depende de quem você está alimentando, se é a sua força ou se é a sua fraqueza. Se você está Verdade. alimentando mais a sua falta de querer, aí se torna difícil mesmo. Aí você não vai alcançar aquele objetivo e vai continuar sofrendo com aquela frustração que você relata, de uma insatisfação quanto pessoa, quanto o seu estado hoje, né? Quantas chegam e falam assim, né? Eu tenho tudo na minha vida, eu tenho um bom casamento, tenho um marido maravilhoso, tenho meus filhos, meu trabalho, mas eu estou tão insatisfeita. Mas quando você propõe uma mudança, você vê assim um querer tão pequeno, um comprometimento tão pequeno consigo mesma, né? De alcançar algo mais para o crescimento, para a transformação e para a evolução pessoal. Quem Ó, dirá uma agora, evolução profissional. agora você já Sim. tem até uma frase lá. Quem é você na sua história? Quem é você nessa Verdade. história? Mas, É, Paulo, eu ainda falo sempre assim, sabe? Eu tenho comigo que marcas que você quer deixar, Sim. né? Tem pessoas que falam assim, quando você morrer, o que você quer que falem de você? Eu não quero nem que falem, mas assim, eu quero no sentido assim, que marcas eu quis e eu consegui deixar na vida dos outros, né? Então, Verdade. tem pessoas que vão passar pela vida, só passaram, só existiram, né? Verdade. Há uma grande diferença entre você existir e você existir e viver, né? Então, eu sempre penso isso e eu penso que marcas que eu quero deixar por onde eu passar, pela vida das pessoas com quem eu conviver, que vão dizer depois, né? São marcas positivas, são marcas negativas? Que Uhum. marcas eu quero deixar? E é tão bacana isso, né? Quando você, na medida que você toca nas pessoas no sentido figurado, né? Você passa pela vida das pessoas, né? Tanto você deixa um pouco de si, quanto você leva um pouco do outro para você, né? E é tão gostoso, né? Você poder lembrar de alguém que te fez tão bem, né? No decorrer da nossa vida, que a gente leva. Às vezes você fica tempo sem ver a pessoa, mas, nossa, uma frase, um determinado momento de convívio, aquela pessoa te fez tão bem, né? Ou apenas por ela ter se mostrado de uma forma positiva para você, ela te deixou essa marca, né? Te possibilitou ter pensamentos também melhores para você. Então, eu também sempre pensei dessa forma. Eu acho assim que nesse mundo a gente não tem que apenas passar por ele, né? A gente tem a capacidade, né, de fazer algo diferenciado, né? não, e uma coisa que é interessante é que às vezes a gente não percebe, mas existem pessoas que dependem de algumas coisas que a gente faz e aquilo funciona meio que síncrono. Eu estou fazendo aqui e a pessoa está replicando aquilo lá para a vida dela porque ela achou que era legal e que ia dar certo Sim, lá e está dando certo lá. E eu não estou nem sim, sabendo que estou influenciando naquele aspecto. Então, isso acontece, né? Mas acontece quando, aliás, acontece tanto na situação positiva quanto na situação negativa. Tanto que a gente vê aí, quando uma torcida de futebol lá, um incentiva o outro, eles vão lá e vira uma turba, faz uma bagunça, né? Mas porque se inspiram um no outro, de forma negativa. Mas positivamente isso também acontece.
Essa é a parte legal dessa vivência que a gente tem, né? Essa capacidade de inspirar as pessoas, sem que para isso eu tenha que ter uma notoriedade. Não preciso ser o cara da televisão. Não, posso ser eu mesmo e às vezes estou caminhando todo dia com a pessoa, ela está absorvendo alguma coisa, né? Então, esse comprometimento dessa pessoa, que eu nem sei, vai acabar mudando a própria vida dela, né? É um negócio, é uma troca, né, que você faz sem mesmo você saber que está sendo feito. Sim. Então, acontece isso, e é um negócio legal. Muito bacana mesmo. Bom, gente, a gente está com mais de 1 hora, né? Eu sei que vocês estão com cara de canseira aí. Eu queria agradecer muito vocês, mas ainda tem um item aqui para a gente fechar, que é aquela fechada com chave de ouro, né? Para vocês deixarem para a galera aí. Então, vou fazer só um apanhado. Ó. Nós falamos do comportamento, dos hábitos construtivos e destrutivos, ressaltamos a importância da consciência, da necessidade das nossas mudanças. Falamos que a inteligência emocional, se praticada, ela melhoraria sobremaneira a nossa vida, porque a gente conseguiria controlar as emoções, teria muito mais qualidade de vida, teríamos muito menos transtornos mentais, teríamos muito menos doenças psíquicas que depois acabam se manifestando na parte física, né? E falamos do comprometimento, que é a vontade realmente de querer fazer. Se a gente não iniciar com essa vontade, a gente não vai dar nem o primeiro passo. Então, quem é você na sua história depende de tudo isso aí, né? Eu imagino assim que quem estiver ouvindo a gente, ou quem nos assistiu e participou desse bate-papo até agora, entendeu que se ele realmente quiser ser o protagonista da história dele, ele vai flutuar por todos esses tópicos que a gente conversou. Não tem como ser diferente. Não tem a receita de bolo. O meu planejamento não serve para vocês duas, assim como o de vocês não vai servir para mim, porque a gente é único. Mas o objetivo, né, a forma como se busca o objetivo, a gente vai conseguir, se a gente estiver vestido desse comprometimento que a gente estava falando. Para a gente fechar, eu coloquei assim, o que é fundamental no início ou para o início da transformação, para o início dessa mudança. O que vocês diriam para quem estivesse ouvindo a gente ou assistindo? O que é fundamental para começar essa mudança? A partir de amanhã, o que você precisa fazer para começar a mudança? Eu penso assim, que o primeiro passo é identificar, né, aquilo que de mais assim complicado está acontecendo e está impedindo de você conseguir realizar os seus objetivos, né? E seja qual for, né, o propósito que você tem para a tua vida, né? Eu mesma, né? Então assim também faço esse exercício diário, né? Identificar e buscar pôr em prática, se precisar pedir ajuda, se precisar buscar ajuda, né, com um profissional capacitado, né, fazer uma análise, uma terapia, né, fazer aí técnicas de relaxamento com a Alessandra, né, porque fazer essas reflexões diárias, né, de certa forma, dar esse primeiro passo, né, e fazer esse exercício devagar, não precisa ser tudo de uma vez, né, eu não vou conseguir ter as coisas prontas amanhã, né, ou daqui 2 dias, 3 dias, é uma construção diária, então como iniciar essa transformação? Dar esse primeiro passo e tentar ser o mais pontual possível, né? Criar uma rotina estabelecida, né? E colocar, de repente, esses recadinhos, né? E exercitando, um exercício diário. É isso. É assim que eu faço para mim, né? Mas como o Paulo falou, realmente, para cada um é cada um, então cada um vai buscar o seu jeito, né? Mas não abrir mão. Se precisa um médico, se precisa um profissional da área da saúde, buscar essa ajuda, né? Se tem um transtorno de ansiedade, buscar mesmo a área médica para tratar, né? Porque hoje em dia a gente vê que isso realmente, em alguns casos, há uma necessidade de uma medicação, né? E às vezes a pessoa ela tem um certo preconceito, né? Buscar uma ajuda com um profissional, né, da área da psicologia, isso também vai ajudar, né? E auxiliando também
né, com as práticas, né, de técnicas aí de relaxamento, né, e reflexão com a Alessandra, que também com certeza não tem dúvida, né? De preferência, né, com a Alessandra, com certeza isso aí já vai, acho que é mais de meio caminho andado, né, quando você já dá esse primeiro passo de você fazer essas auto-reflexão aí, né, e aprendendo, né? Quantas coisas a gente já elimina, né? De doenças e tudo da nossa vida, né? É isso. Bom, para mim, eu também penso que é muito importante, no primeiro passo, é a vontade de querer mudar, né? Quando eu tenho essa vontade, eu percebo que chegou no meu... Muitos chegam no seu limite, né? Só vão perceber quando chegam naquele determinado limite. Então, não espere chegar nesse determinado limite para querer que a transformação ela aconteça. Né? Às vezes, pequenas mudanças no nosso dia a dia já vão nos levando a alcançar uma transformação maior lá no final, né? E o que eu proponho como praticante da meditação de alta performance, eu digo assim que é procurar se editar todos os dias. De que forma? Separa de 3, quem não medita, separa de 3 minutos, né, por dia, buscando, né, através de uma meditação guiada, principalmente quem nunca meditou, mas trazer isso para a sua rotina diária. Porque quando eu me proponho a fazer a meditação, ela vai nos possibilitar uma maior clareza no nosso pensamento, né? Nós vamos ter uma visão diferente das coisas que estão ao nosso redor, né? Então, para quem vai iniciar, busque uma meditação guiada, né? Dentro desse projeto que eu tenho, que é o QV Meditação, que é qualidade de vida através da meditação, você vai ter essa oportunidade de se conhecer mais, né? Porque a auto-performance ela está voltada ao autoconhecimento, né? Não é ao ganhar músculos, né? Mas é ao ganhar o autoconhecimento através da meditação, né? E isso vai nos possibilitar muito mais a essa busca da nossa transformação pessoal. Então, para quem nunca praticou, meditação guiada. Para aqueles que já praticam, intensificar ainda mais na sua rotina diária, porque através da meditação nós temos um foco em busca de algo muito mais saudável para a nossa vida, né? Temos essa clareza no nosso pensamento, que nos ajuda a buscar coisas de maneira mais clara e mais assertiva e, consequentemente, de uma vida mais transformada. Show. Muito bacana. Muito bom. E só mais uma coisinha. Esse projeto é voltado para mulheres no primeiro momento, né? Que é a meditação de alta performance para mulheres de 29 a 57 anos. Que maravilha! Eu estou com 55, não vou poder entrar nessa aí. Gente, eu queria agradecer vocês por essa partilha aí de conhecimento. Eu acho que é muito legal quando a gente faz um bate-papo desse que consegue movimentar a opinião de quem realmente se interessou em assistir ou até mesmo ouvir. A gente sabe que a vida é muito passageira e às vezes nem todo mundo consegue trazer para si aquilo que é mais importante, não consegue criar a sua prioridade, então acaba gastando tempo com outras coisas, mas está valendo, por isso chama vida. A vida é algo dinâmico, né? A gente faz algumas coisas quando é jovem, depois quando tem uma idade um pouquinho maior, a gente fala, puxa, agora eu quero aproveitar, né? Beleza que acordou a tempo, mas se você puder vir pautando todos os seus dias, já incluindo essa própria gestão do tempo, fica bem melhor, né? Eu imagino que quem ouviu ou quem assistiu a gente entendeu a importância que é se conhecer, mudar os seus hábitos, entender as suas necessidades, se identificar e querer fazer as suas mudanças e principalmente com essas dicas finais aí, iniciar a mudança, né? Eu peguei 2 frases que eu acho importante, que fala assim, a primeira fala assim, se você quiser crescer do lado de fora,
que é o famoso ter um mundo melhor, comece olhando para dentro. E quando a gente olha para dentro de nós mesmos, quanta coisa a gente vê que deixou nos cantinhos escondido ali, para ver se ninguém vê, né? Então, vamos lá, galera, vamos fuçar nesse cantinho, vamos limpar esse armário, vamos limpar esse armário e vamos começar com um novo, né? Então, é importante a gente querer se melhorar para que tudo melhore. A gente ouve falar em transbordar. Transbordar é isso, coisas boas, né? Porque de coisa ruim é fácil transbordar. Então, vamos transbordar coisas boas, mas que venham de dentro de nós. E a segunda é uma frase que eu trago de um livro que eu li em 1970 e alguma coisa, que é válida até hoje. E ela diz assim: você é responsável por tudo aquilo que cativas. Então, do livro O Pequeno Príncipe. Lindo esse livro, eu acho que tudo aquilo que você fizer, o resultado é única e exclusiva responsabilidade sua. Então, agora é a hora. Como a gente está numa fase onde todo mundo acha que o tempo passa rápido demais, agora é a hora de acordar e aproveitar esse tempo que ainda resta, né? Já que a vida passa muito depressa. Beleza? É ser a sua melhor versão. Com certeza. Isso mesmo, ser a sua melhor versão, isso mesmo. Com certeza. Eu queria agradecer vocês, Alessandra e Rosilda, muito obrigado. Queria agradecer você que assistiu ou ouviu, assistiu pelo YouTube ou ouviu pelo Spotify, né? Se você conseguiu tirar algum insight desse vídeo para você, para a sua vida, eu fico feliz. E se inscreve no canal, deixa lá o seu like. Tem lá um espaço também para você mandar uma mensagem e deixar até uma sugestão. Aproveita isso e ajuda a gente e ajuda mais pessoas que estão precisando ouvir alguma mensagem boa. Beleza? Obrigado e até a próxima semana. Obrigada, Paulo. Tchau, obrigado, tchau. Rosilda. Obrigado, Alessandra. Obrigada, Paulo. Obrigada, Rosilda. Obrigada a você, Alessandra. Foi muito bom.